Olá, boa tarde, estou aqui de volta. Pois é, pessoal, e para o seu negócio voar, a gente tem um parceiraço aqui na nossa live 10G, que é o Tobias. Boa tarde, Tobias. Boa tarde, Bia. Que prazer poder falar aqui novamente para vocês do Controle Odonto, Controle Médico, e para você também, proprietário de consultório e clínica, você que está assistindo essa live aqui hoje. É uma honra poder estar aqui com vocês para falar de um tema tão bacana, né, Bia? Exatamente, Tobias. A gente vai estar falando sobre estratégia de repasse clínico. Nossa, isso é muito importante, né, Tobias? Com certeza. E o repasse clínico não é uma coisa tão simples assim como algumas pessoas pensam. É extremamente estratégico. E a intenção é justamente a gente poder aprofundar um pouco nisso e falar com vocês sobre como que a gente tem que fazer isso. Como definir repasse? Será que você está fazendo do jeito certo? Para quem não me conhece ainda, para a audiência rotativa, eu sou o Tobias Kifuri, sou consultor de consultórios e clínicas, né, especializado na área da saúde, né, dou consultoria desde 2002 e sou economista de formação, tenho 2 mestrados em administração, outro em gestão de serviços de saúde pela UFMG. Faço atualmente doutorado em administração da saúde pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Sou autor do livro Manual da Clínica Lucrativa, esse livro que está um sucesso, graças a Deus, muito bacana. E estou lançando aí em breve o próximo livro, né? Já tem capa, já tem tudo, e em agosto eu estou lançando ele, que é o livro de gestão de pessoas para consultórios e clínicas. E justamente nesse livro, Gestão de Pessoas para Consultórios e Clínicas, eu falo muito dessa parte de repasse para corpo clínico. Eu quis trazer um pouquinho desse conhecimento. Então, a gente dá consultoria em mais de 900 clínicas por todo o Brasil, também Europa e Estados Unidos. Então, acredito eu que com muito embasamento científico e de forma séria, de forma íntegra e ética, a gente está aqui para poder passar um conteúdo de valor para você que está aqui com controle odonto e com controle médico. Então vamos lá entrar no tema, Bia, vamos entrar lá no tema. Vocês também, proprietários de consultório e clínica, você que está assistindo, vem comigo. Nós temos 6 formas mais comuns de repasse, tá? Aquela que a gente costuma ver no dia a dia. Tá? Existem 3 que são, entre aspas, comuns, mas que tem no mercado, mas a gente não vê com tanta frequência como se deveria, que é o seguinte: você pagar o seu corpo clínico, pagar o médico, pagar o dentista por salário, CLT. Por que o salário é pouco utilizado? Porque isso é muito caro, é muito imposto, e geralmente o corpo clínico não gosta de trabalhar com salário. Por quê? A gente perde muito ali né? Sai caro para quem paga, sai pouco para quem recebe. Então, salário é muito difícil de ter. Mas eu coloquei aqui porque é uma das formas. Existe outra que é o famoso plantão. Eu te pago X reais por um plantão de 12 horas. Também é relativamente comum, principalmente hospitais, mas tem várias clínicas e consultórios, principalmente clínicas, que trabalham 24 horas ou trabalham 12. E nas clínicas que trabalham 12, a gente costuma ver, com uma certa frequência, fazer o sistema 1236 de corpo clínico. Nós temos também o valor por hora ou por dia, né? Olha, eu te pago tantos reais por hora que você atender aqui na clínica, ou você vai atender na quarta de manhã e eu vou te pagar X reais para trabalhar na quarta de manhã, e tudo. Então, dos 6, 3 são assim. E nesses 3, salário, plantão e valor por hora, dia, qual é o problema? Que você está remunerando a pessoa pelo tempo. Certo. Não pelo que ela faz, mas pelo tempo que ela está ali. Qual é o grande problema disso? Tá? Claro que eu tenho que partir do princípio que você pode entrar numa relação que não é justa. Que é você pagar esperando que o seu corpo clínico vá produzir muito, e ele falar o seguinte: para que eu vou produzir muito se eu estou recebendo por hora e não por produção? Então a gente cai, infelizmente, naquele momento de que a pessoa não se esforça tanto para produzir como deveria.
Então é ruim para os dois lados, ruim para quem paga e ruim para quem está ali desmotivado. Beleza, vou lá, vou chegar lá, vou atender o tanto de paciente que eu tiver que atender, vou receber X reais independente do que eu faça. Isso não é muito motivador e o profissional da saúde não gosta muito disso, né? Mas enfim, eu tenho que trazer para vocês como embasamento. Existem essas 3. Mas existem as outras 3 que são bem mais comuns, principalmente na realidade do seu consultório ou clínica, que deve ser um desses 3, provavelmente aquele que você mais executa dentro da sua clínica, que é percentual sobre produção, ou seja, quanto que você produziu esse mês? Tanto, então eu vou te pagar X% do tanto que você executou, do tanto que você fez, executou o procedimento. Esse é disparado mais comum. Existe o outro que é percentual sobre o que a clínica receber. Então, por exemplo, é igual ao da produção, só muda o tempo, a variável de pagamento. Você vai receber percentual sobre o que você está produzindo, mas ao invés de ser no momento da produção, é no momento do recebimento. Aí eu vou dar 2 exemplos para mostrar esses casos. Você tem ali um procedimento que custou R$1.000, para ficar mais fácil, R$1.000. E você combinou com a clínica que vai receber 30% desses R$1.000 desse procedimento que você vai fazer. Só que você combinou com a clínica que é percentual sobre produção. Então, o que acontece? Quando você finalizar o tratamento de R$1.000 e clicar lá no controle odonto, lá no controle médico, executei esse procedimento, o próprio controle odonto, o próprio controle médico já calcula que se é R$1.000 e está acordado entre as partes que vai te pagar 30%, ele já automaticamente coloca lá, tenho que pagar R$300 para o corpo clínico, para aquela pessoa que executou. Né? O sistema já faz isso automático para você. Muito prático, né? Não precisa ficar fazendo tabelinha no Excel, anotando na mão não, né, gente? Pelo amor de Deus. Estamos em 2023, né? Exatamente, porque tem gente que ainda faz assim, né? Eu sei, mas tá na hora, de mudar, pessoal. A outra forma independente de quando você executou o procedimento, se foi no mês 1, no mês 2, no mês 3, se, por exemplo, você combinou que esses R$1.000 vão ser pagos em 4 parcelas de 250, ou melhor, 10 parcelas de 100, para ficar mais fácil a conta ainda, 10 parcelas de 100. A clínica tá boazinha. 10 parcelas de 100. Independente se você vai fazer o procedimento no mês 1, no mês 2, no mês 3, você, corpo clínico, vai receber 30% da parcela recebida. Então você vai receber R$30 no mês 1, 30 no mês 2, 30 no mês 3, 30 no mês 4, até o mês 10. Né? Então é o seguinte, você recebe o mesmo valor, só muda o tempo. Não é 100% do valor quando você executa. O percentual sobre produção é 100% quando você executa, o outro é o percentual sobre a parcela. Né? E Tobias, só deixa eu fazer um parênteses. Sim. Isso é um diferencial do controle odonto, viu, pessoal? Porque há outros softwares por aí que não fazem isso. O negócio, né, a clínica recebe parcelado, mas o corpo clínico recebe integral. E isso para a saúde do negócio, né, Tobias, como a gente bem sabe, não é interessante. Então, isso é um recurso que somente o controle odonto pode oferecer para você, gente. Então, pense bem na hora que for contratar o software, né? Porque esses detalhes, no final do mês, faz toda a diferença, né, Tobias? Exatamente. Então, assim, você ter um software que te possibilita configurar isso redondinho e você não ter dor de cabeça, é maravilhoso. Que é o caso do controle odonto e controle médico. Existe uma terceira forma, né, que na verdade é uma sexta, né, que é a última aqui, que é valor fixo por procedimento. Né? O valor fixo por procedimento também é interessante. Tobias, mas aqui a gente paga percentual mesmo. Eu sei que o percentual é o mais usado. Existe um benefício quando eu pago valor fixo por procedimento. Porque pensa para você ver, gente. Vamos voltar no mesmo exemplo. O procedimento custa R$1.000. Foi acordado com o corpo clínico 30%. Mas aí eu resolvi fazer uma reunião e falar, eu não vou te pagar mais 30%. Eu vou te pagar R$300 nesse procedimento de 1.000. Tobias, mas é a mesma coisa? Não, não é.
pagar 30% do procedimento ou pagar R$300 num procedimento de 1.000 não é a mesma coisa. Ué, Tobias, pelas minhas matemáticas são. Vai lá, Tobias, diz pra gente o porquê não é. Por que não é? Porque tem a parte estratégica. Olé. Tem a parte estratégica, que é aí que a gente pode trabalhar. Por exemplo, é R$1.000 o procedimento. Só que é o seguinte, você investiu em consultoria, você investiu num sistema de gestão top, você investiu em estratégia de marketing, em treinamento de equipe, reformou a clínica, você está investindo no seu negócio. Trouxe uma série de benefícios para agregar valor na experiência do cliente. E aí você fala o seguinte, eu vou oferecer esse procedimento a 1.200. Né? Aí eu te pergunto, será que é justo pagar 360 para o corpo clínico? Né? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Então, quando você consegue, de forma íntegra e ética, agregar valor na percepção do cliente e cobrar 1.200, se o corpo clínico não participou de nada, às vezes ele tem que receber 300 mesmo, e não 360, que é 30% de 1.200. Então, na hora que eu fixo para ele que ele vai receber 300 naquele procedimento, se eu aumento para 1.200, ele continua recebendo os 300. Por quê? Tudo que você fez é mérito seu como dono de clínica. E outra, né, Tobias? O procedimento, ele segue custando 1.000, né? Os 200 é pela toda a reforma, por toda a experiência, né? É um além, né, que o gestor, o proprietário de clínica fez, não é? Foi uma boa negociação que ele conseguiu fazer mediante a tudo que ele, de forma íntegra e ética, implementou na clínica dele, né? Da mesma forma que, às vezes, chega uma pessoa estratégica na sua clínica. Aí você vira e fala, nossa, vou dar um desconto. Vou fazer por 800. Uhum. É justo o dentista receber 240? Então. Não. É justo? Ele não vai querer receber 240. Ué, se ele é amigo seu, se ele é parceiro seu, não tem nada a ver com isso não, ué. Por que eu vou receber 240? Então, na hora que a gente implementa, sai do percentual e vai para o fixo, a gente tem que mostrar os dois lados. Tem hora que é positivo, tem hora que é negativo. Mas, concorda comigo que se aquele parceiro é estratégico, ou familiar, ou alguma coisa, e você quis dar o desconto, a responsabilidade tanto do desconto quanto do cobrar a mais é estratégia de gestão? Exatamente. Não tem nada a ver com a parte clínica? Tem nada a ver com a parte clínica. Prova disso, que eu até cito no livro. Tobias, não é comum receber valor fixo por procedimento. É super comum. Tanto é que convênio te paga assim. Convênio paga, olha, eu vou te pagar X reais por procedimento que você fizer. Até porque, aí é interessante a gente refletir nisso, né, Bia? Se o convênio pagasse percentual sobre o que o cliente paga, ia estar todo mundo querendo colocar implante e a gente não ia ter nenhum odontopediatra. É verdade. Né? Porque todo mundo ia querer atender idoso, que paga R$2.000 de plano de saúde, ninguém ia querer pegar as criancinhas que pagam R$100. Né? Então, assim, o normal nos convênios, é pagar valor fixo. Ou seja, existe o valor fixo, que você tem mais liberdade de fazer estratégias de gestão e mercado, e tem os mais comuns, que é o percentual sobre produção, o percentual sobre recebimento. Né? Esses 3 são os mais comuns de mercado, e os outros 3 que é de acordo com hora trabalhada, essas coisas geralmente não é produtivo, não vale a pena. Né? Eu sei que tem muitas clínicas, e provavelmente clínicas que estão assistindo aqui ao vivo, que vão falar, mas Tobias, eu pago por dia trabalhado do dentista, do médico. Não, tudo bem, você paga por dia, mas é muito mais motivacional, muito mais estratégico, quando o corpo clínico recebe conforme aquilo que ele produz. Exatamente. Eu acho que essa palavra motivacional ela é muito importante, né?
porque ele também sempre vai trabalhar para aprimorar aquilo que ele faz, né? Não é também só a quantidade, né, Tobias? Mas também ele aprimora aquele serviço que ele está oferecendo, aquele tratamento, né? Exatamente. E agora, Bia, eu vou responder uma pergunta que praticamente todo mundo me faz. Eu não vou falar que todo mundo me faz, porque não é todo mundo, mas praticamente todo mundo me faz. Então tá bom, Tobias, já que você fala tanto disso, quantos por cento eu deveria pagar? Ó. Ou qual valor fixo eu deveria pagar? Né? Já que você tá falando tanto disso. E aí eu vejo no Brasil, né? Porque eu não vou falar lá de Europa e Estados Unidos, que a realidade é um pouco diferente. Mas no Brasil, a gente tem clínicas, não se assustem, gente, que pagam de 10% a 15%. Tem clínicas que passam de 80%. Que disparidade, né? Não, é gigante. Tem, inclusive, eu estava conversando com uma clínica ontem, que a estratégia da clínica é bem... Nós vamos ter que mudar essa estratégia, mas enfim, tô aqui para fofocar. O que a clínica faz? Médicos podem atender de graça. De graça assim, vocês podem ficar 100% com dinheiro para vocês. Eu vou dar o consultório, eu vou dar tudo que vocês precisarem. Vocês podem vir aqui de graça, atender os pacientes seus, o dinheiro fica todo para vocês. Não quer nada. Só quero que você indique exame dentro da nossa clínica. Pro profissional é ótimo, né? Agora, tem que pôr no papel até que ponto a clínica tá se arriscando demais. Exatamente, porque é uma indicação, né? Uma obrigatoriedade. Então, assim, existe uma vírgula aí, né? Porque se a pessoa vira e fala, beleza, eu vou lá atender de graça, a estrutura é maravilhosa, tudo perfeito, vou ficar lá atendendo, e se eu não quiser indicar. E não tem nem cobrança para indicar, não. Tipo assim, você é obrigado a indicar tantos exames, senão você tem que pagar. Não, é livre. Se você não indicar exame nenhum, você continua lá atendendo do mesmo jeito. Então né? Não entendi muito essa estratégia, não. É um negócio bem arriscado, digamos, né? Mas enfim, só para mostrar para vocês, gente, que na área da saúde, na realidade de consultórios e clínicas, tem coisas muito bizarras acontecendo no Brasil afora. Ou seja, chega a ser 100%, né, de repasse para o corpo clínico. Então, o que é o normal? E aí eu vou brincar com vocês aqui do mesmo jeito que eu brinco no livro. Agora nós vamos brincar de ser técnico de futebol. Ó. Né? Para quem não gosta muito de futebol, para quem não acompanha muito futebol, eu vou dar uma leve explicação aqui, peço paciência para quem gosta de futebol, mas eu preciso explicar porque senão vocês vão fazer confusão. O que acontece? No futebol, nós temos 11 jogadores de cada lado. Né? Cada time entra com 11 jogadores no campo. Um deles é o goleiro, tá? Que é o goleiro. O goleiro tá lá, ninguém mexe nele. O técnico não tem como colocar o goleiro em outra posição que não seja no gol. Então, eu vou tirar o goleiro da equação. Sobrou 10 jogadores na linha. Aí o técnico pode pegar esses 10 e fazer o que ele quiser. Ele posiciona onde ele quiser. E a gente tem 3 grandes regiões. Tem a parte da zaga, a parte, né, de trás, a parte do meio de campo e a parte do ataque. Então a gente tem zaga, meio de campo e ataque. E ele distribui isso do jeito que ele quiser. Ele tem 10 jogadores. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou pegando esses 10 jogadores de linha e estou equiparando com 100% de faturamento que você tem. Então 100%, 10 jogadores de linha, cada jogador vale 10%. Certo. Tá? E aí o que acontece? Geralmente, os técnicos colocam 4 jogadores na defesa, né? 2 laterais, 2 zagueiros. Mas não vou nem aprofundar nisso, não. Geralmente, coloca 4 jogadores atrás. O que são esses 4 jogadores atrás na sua clínica? É a parte estrutural. É sua estrutura. O que eu estou chamando de estrutura? Estou chamando de estrutura aluguel, salário de funcionário, água, luz, telefone, internet, material de escritório, material de limpeza. E não só isso, mas também imposto e também material e medicamento. Ou seja, no Brasil existe uma inerência de mercado
que uma clínica e um consultório gastam por volta de 40% com a defesa, com a estrutura, impostos e MATMED. Tá? Inerência. Quer dizer que você gasta isso? Não sei, tem que fazer conta. Tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos. É até interessante, proponho você a levantar, tirar um relatório no controle odonto, no controle médico e ver quanto você está gastando. É importante, né? É um bom desafio. É um bom desafio. Eu não gosto muito de detalhar, não, Bia, esses 40%, como se divide em termos de impostos, MATMED e estrutura, porque depende muito de cada clínica. Depende muito. Por exemplo, tem uma clínica que trabalha basicamente com consulta médica, consulta mesmo, muita consulta e pouco procedimento, tem material e medicamento quase zero. Tem clínicas que pagam de imposto quase 18% sobre o seu faturamento e outras que pagam, não chega a 5%. Né? Então é difícil eu afirmar quantos % que você está distribuindo entre essas três coisas. Mas se eu tivesse que chutar um número, mais uma inerência, se gasta mais ou menos 10% com imposto, 10% com MATMED e 20% com o restante da estrutura. Mas esse número varia demais. Eu nem considero muito. Mas pense nisso. 40% está na defesa. Me sobra 60%. E nesses 60%, eu só tenho duas coisas para fazer. Uma parte vai para o corpo clínico, outra parte vai para o dono. Ou seja, eu tenho 60%. Eu tenho 6 jogadores para alocar no meio de campo e no ataque. E esses 6 jogadores que me sobraram, que equivale a 60%, eu falo que no meio de campo é o meu corpo clínico, que efetivamente faz o meio de campo, e o ataque é quando eu ponho no bolso, né? Meter o gol é dinheiro no bolso. Então, o ataque é você, é o seu bolso como dono. E o meio de campo é o corpo clínico. E se você é médico ou dentista e também dono ao mesmo tempo, tem horas que você tá de jaleco atendendo no meio de campo, tem hora que você tá de terno recebendo seu dinheiro como dono. Então você acumula função. Você é 2 jogadores ao mesmo tempo. E numa gestão profissional, que eu acredito que é para onde vocês querem caminhar, a clínica, mesmo sendo sua, né? Então vou falar o seguinte, a clínica é do Dr. João. Tá, nós temos o Dr. João, dentista, e nós temos o João, tira o doutor, tem o João, que é o dono da clínica. Exatamente. Então, a clínica tem que pagar o percentual do Dr. João, como dentista, ou como médico, e tem que pagar os lucros para o João, dono da clínica. Então, numa clínica profissional, se paga todo o corpo clínico, inclusive o dono. Claro. Isso é importantíssimo, né, Tobias, tem em conta. E aí é interessante, né? Não, depois eu vou aprofundar nisso, depois eu vou explicar essa diferença. Ou seja, quanto que você tem negociado com o seu corpo clínico? Te sobrou 60%, você já entendeu. Se você paga 50% do bruto para o corpo clínico, você colocou 5 jogadores no meio campo, vai ter um só lá no ataque. Você só ficou com 10% como dono. Você está pagando 50% para o corpo clínico. Sempre sobre o bruto, tá, gente? Tá ficando só com 10%. É justo? Não sei. Vai depender de cada caso. Num primeiro momento, numa inerência de mercado, não é justo. Ah, não, Tobias, eu tenho uma rede de 30 clínicas, de 20 clínicas, e se eu ganhar 10% de cada uma, eu estou muito bem. É uma estratégia. Mas, num cenário padrão, que você é dono de uma clínica só, no máximo 2, talvez 10% não seja tão legal para você que é dono. Tá? O que é muito comum? 40%. Quando você paga 40% do bruto,
que equivale mais ou menos a 50 do líquido, que eu sei que você deve estar querendo fazer essa pergunta para mim. Mas eu deduzo imposto, eu deduzo material e medicamento e o que sobra é que eu divido. Você vai ver que dá mais ou menos 40% do bruto. Por quê? Existe uma inerência de MATMED, existe uma inerência de imposto. Eu não falei que inerência de imposto é 10%, inerência de MATMED é 10% também? Isso dá 20%. Se o procedimento custa 100 e eu tiro MATMED e tiro imposto, cai para 80. Se você paga 50% de 80, quanto que é 50% de 80? 40. Ou seja, deu 40% do bruto do mesmo jeito. Então, geralmente vai dar 40% do bruto quem paga 50% do líquido. E você fica aí fazendo conta de retenção de cartão. Você faz 1 milhão de contas para chegar no final, chegar nos mesmos 40%. Que aí é outra coisa que eu vou dar de dica. Ou seja, se você paga 40% do bruto ou 50% do líquido, né, que é 40% do bruto, você ganha 20%. Eu falo que ali é o mínimo que você tem que ganhar como dono. 20% do bruto. É o mínimo. Que é a famosa tática 4-4-2. 4 de estrutura, 4 de corpo clínico, 2 para o dono. 4-4-2. Uma tática muito comum para quem gosta de futebol. É uma tática mais conservadora. Eu vou menos para o ataque. Eu protejo mais minha clínica. Eu tenho um corpo clínico mais robusto ali no meu meio de campo. Mas tem aquelas clínicas que são mais para o ataque. Quer fazer mais gol. Então você remunera menos o seu corpo clínico, você paga 30% para o seu corpo clínico e fica com 30%. É o 4-3-3 que a gente brinca no futebol. Eu sou mais para frente, eu quero fazer gol, eu quero pôr mais dinheiro no meu bolso e com isso fica 30% para o corpo clínico, 30% para mim. Então fica uma tática interessante também. Ou seja, o 4-3-3 é uma tática que eu falo que é o máximo que o dono da clínica geralmente consegue. Tá? É difícil um corpo clínico receber menos do que 30%. Você já começa a achar profissional que às vezes não tem a competência técnica que você aceita dentro da sua clínica. Um profissional que recebe menos do que 30%. Gente, vale ressalvas. Estou falando mercado como um todo. É um geral, né? Um apanhado. Ou seja, se paga para um corpo clínico entre 30% e 40% do bruto. O que sobra, que é de 20% a 30%, dependendo de quanto você está pagando para o corpo clínico, fica para você como dono. Aí fica fácil de você entender. Dos 60% que sobra, quanto você está pagando para ele, o resto é seu. Mas, Tobias, e aí eu vejo muitas clínicas, né, graças a Deus, fazendo boa gestão disso e pagando 30% para o corpo clínico, mas numa produção alta, de forma que o corpo clínico que está ganhando 30% está super feliz, que 30% de muito, gente, é muito melhor do que 40% de pouco, ou 50% de pouco. Então, se a sua clínica produz muito e gera um valor final, que o médico ou o dentista vira e fala, uau, gostei do quanto eu ganhei, tá perfeito. E aí, o que acontece? Se você quer aumentar o seu lucro, mas não quer mexer no seu corpo clínico, você vai ter que mexer na sua estrutura. E aí vem, consegue mexer na sua estrutura? Às vezes sim, às vezes não. Primeira coisa, que teoricamente é a mais fácil de você entender se é possível. Imposto. Por quê? Você faz uma análise tributária, verifica se existe legalmente uma forma de você pagar menos imposto, de forma íntegra e ética. Não estou falando de ficar sonegando, não, que eu sou contra isso. Opa, com certeza, nós também. Se existem mecanismos de sair do lucro presumido e ir para o Simples Nacional, sair do Simples e ir para o lucro presumido, sair da tabela 3 e para a tabela 5, do anexo, né? Anexo 3 e para o anexo 5, sair do anexo 5 e para o anexo 3. Se eu contratar mais um funcionário, eu consigo mudar o meu fator R. Aí nós vamos lá para a contabilidade, que não é o tema daqui, mas um bom contador vai virar para você e vai falar o seguinte:
se você aumentar o salário de fulano e ciclano, se você fizer isso e aquilo, você vai entrar no fator R, não sei lá o quê, que vai valer a pena você migrar de modalidade de imposto e você vai economizar no final das contas. Exatamente. De forma íntegra e ética dentro da lei, né? Então, a primeira coisa é planejamento tributário, que você não tem que mexer em nada, só conversar com o contador. E Tobias, só vou colocar um parênteses aqui. Você que está nos assistindo, fala, nossa, mas meu contador não tem ideia disso. Gente, nós aqui na live 10G, nós temos várias participações do Dr. Guilherme Vilela, que ele fala justamente o que o Tobias está falando. Como fazer um planejamento tributário. Porque também, Tobias, eu sei que não é o tema dessa live, mas só fazendo um parênteses mesmo, é que, se eu não me lembro, alguns serviços cirúrgicos, eles entram também numa redução de imposto, né? Há uma lista disso, né? Porque ele entra num determinado grupo. Então, assim, se você não viu essa live, corre lá no nosso chat, pede, vai no nosso grupo do WhatsApp, enfim, nas redes sociais que a gente manda esse vídeo, porque vai muito de encontro que o Tobias está falando. Exatamente, perfeito. E aí eu tenho que dar os parabéns para quem assiste as lives aqui do Controle Odonto, Controle Médico, porque você que está começando a ficar antenado, começar a ficar antenada do que é gestão de clínica, você começa a ter mais resultado financeiro, mais qualidade de vida, porque você começa a melhorar a sua gestão. E assistindo a live dos parceiros, você vai aprender e vai aplicar. Essa é a ideia. Exatamente. Então, assim, feito um planejamento tributário, você já sabe se você consegue economizar. Porque se você consegue reduzir 3% o tanto que você paga de imposto, sair de 10 para 7, por exemplo, de forma íntegra e ética, é 3% a mais que você tem no seu bolso. Ou que você consegue... o seu corpo clínico está quase te matando porque você está pagando para eles 30%. Às vezes você economizou no imposto, passou eles de 30 para 33, manteve o corpo clínico motivado e sem mexer no seu bolso. Então, vamos à cabeça. Olha o planejamento tributário. Primeira coisa. Não, Tobias, não tem como mexer, vou ter que ir para outro caminho. Tá bom, então vamos ver outro caminho. Tem como você negociar MatMed? Negociar material e medicamento? Será que você não está gastando muito com material e medicamento? Aí entra uma coisa muito difícil de você ouvir. Você não gosta quando eu falo isso. Você vai querer me matar, mas é minha obrigação falar. Ah, Tobias, mas tem 20 anos que eu tô com o mesmo fornecedor, eu gosto da marca X, a marca X é a que tem a melhor qualidade do mercado, não sei lá o quê. Beleza. Eu vou, entre aspas, concordar com você com ressalva. Eu só vou te fazer 2 perguntas. Qual foi a última vez que você fez uma pesquisa ampla para saber se o lugar que você compra é o que tem o melhor preço? Então. Eu vou te falar pelo meu pai. Meu pai trabalhou com a mesma dental por mais de 20 anos. E meu pai falava, eu não compro em outra dental porque eu gosto dessa dental. Aí uma vez, eu muito enxerido, fui fazer pesquisa. Nossa. Meu pai pagava quase o dobro do restante. Verdade! Nossa! Gente, dental também não é muito boba não, né? Ela vai negociar com quem não cobra, com quem não negocia? Né? E aí você mostrou pro seu pai. Esse material aqui custa 100. Pode mandar. Olha, ele nem negociou, que eu estava disposto a fazer por 80. Ele nem negociou. A maioria é assim, gente. Desculpa a generalização, mas vocês não negociam MatMed. E aí, o que acontece? Tem muito lugar que, quando você não faz uma pesquisa ampla, tá te cobrando muito mais caro. Então, exatamente. A primeira coisa você tem que fazer uma pesquisa do mesmo produto na mesma qualidade. É a primeira pesquisa que você tem que falar. Qual foi a última vez que você fez isso de forma ampla? Não é ligar para 2, 3 só, não. Ampla. Acredito que tem muita gente aqui do Brasil inteiro assistindo, né? Eu já cansei de fazer estratégia de mudança de fornecedor, até laboratório de prótese, até na radiologia é mais difícil, mas laboratório de prótese, eu tenho um cliente em Rondônia
que nós trocamos o laboratório de prótese dele para um em São Paulo. Valia a pena. Olha. Tá? Mas enfim. Então sai da casinha também. Não tem só MatMed na sua cidade, não. Pensa fora da caixinha. Já pesquisou lá no sul? Lá no norte, no nordeste? E é importante, né, o Tobias, fazer essa pesquisa de mercado, né? Porque até mesmo para você saber como realmente o seu fornecedor está sendo íntegro e ético. Tá bom? Né? Com certeza, né? E assim, e a segunda pergunta que eu te falo em relação à MatMed é: quando você vai nos congressos, né? E espero que você vá em vários, né? Eu também. O que acontece? Nesses congressos, você fica assistindo só palestra de técnica ou você também está de olho em novos materiais e medicamentos que entregam qualidade igual ou semelhante por um custo menor? Porque não adianta ficar só assistindo palestra de técnica A ou B e não rodar os estandes e ver o que tem de tecnologia nova. Importantíssimo. Tem muita tecnologia igual ou superior ao que você está fazendo hoje por um preço melhor. O mercado está muito globalizado, gente. Ah, não, eu não vou comprar um equipamento coreano. Eles de tecnologia coreana é a melhor do mundo. Não sei no equipamento que você tem, mas o país, Coreia do Sul, tem os equipamentos mais tecnológicos, no geral. Né? Não sei na sua especialidade. Então é o seguinte, a gente não pode tampar os ouvidos hoje para um país para um fornecedor de um país X ou Y. Né? Então, fica atento. Às vezes você está dando bobeira. Exatamente. Enfim, olhou imposto, olhou MatMed, sobrou estrutura. Tem como enxugar a estrutura? Tem mais funcionário do que deveria? Está pagando muito de internet? O que dá para enxugar sem atrapalhar a qualidade na sua estrutura? Às vezes tem um monte de bobagem que você está assinando. Um monte de assinatura que a gente sai fazendo e vai pagando e não está nem mais usando. Né? Reveja. Só que enxugar a estrutura é o mais difícil, por isso que eu deixo ele para terceiro. Para ver se você consegue reduzir dos 40% para menos. Se você consegue reduzir de 40% para 30%, eu já vi muita clínica conseguir isso com planejamento, sair de 40% para 30%, te sobra 10%. Ou para dar mais lucro para você, ou para poder absorver no corpo clínico e deixar todo mundo mais feliz. Né? Porque se você tem só 3 jogadores na defesa, me sobra 7 para 70% para eu resolver entre eu e o corpo clínico. Enfim, né? Até porque tem uma clínica que eu trabalho que é 3-3-4, né? Ah, é? 30% ali de estrutura, 30% de corpo clínico e 40% para o dono. Né? Ou seja, isso tudo para eu explicar que a inerência para pagar corpo clínico é de 30% a 40% sobre o bruto. Mas, Tobias, aqui na minha cidade é 70%. Eu vejo muito pessoal falando isso, principalmente de Brasília. Muita gente aqui de Brasília que está assim: Tobias, você nunca vai conseguir pagar 40% aqui. Todo mundo cobra 70%. Tá, mas 70% de pouco, né? Exatamente, 70% em cima de quê? Qual o valor? Exatamente. E existe estratégia. Tá, então é o seguinte. 2 coisas para a gente finalizar aqui. Primeiro, como que eu consigo conversar com minha equipe para passar de percentual para fixo? E depois, como que eu consigo mudar o percentual? São as 2 dúvidas que geralmente aparecem quando eu falo de repasse de corpo clínico. Né? Aliás, se você tiver alguma pergunta, joga no chat que a Bia lê para mim. Com certeza. Como que você migra de percentual para fixo? Existe uma ferramenta dentro da máquina de soluções que chama lucro estratégico, que você calcula o lucro por hora e você sabe se aquele procedimento está dando lucro ou prejuízo e como que a gente faz. Mas, independente dessa ferramenta científica específica no nosso aqui, o importante é aquela regrinha que eu te falei. Se você paga 30% de 1.000, mantém o mesmo valor. Só que muda, a partir de hoje é 300. Você faz uma tabelinha do valor e da inerência que geralmente você paga e fala o seguinte, arredonda, para ficar mais fácil você fazer conta, arredonda os valores e fala: a partir de agora eu vou pagar esta tabela.
Ah, Tobias, mas aqui eu deduzo imposto, deduzo taxa de retenção do cartão, deduzo material e medicamento. Beleza, faça uma simulação. É R$1.000. Quanto você paga de material e medicamento? 200. Beleza, então 1.000 menos 200 cai para 800. Quanto você paga de imposto? 10%, ou seja, mais 100. Então, beleza, caiu para 700. Dos 700, como que você divide? É meio a meio. Então tá bom, 350 para cada. Então, a partir de hoje, eu vou pagar 350 nesse procedimento. Se eu economizar, se eu negociar e conseguir achar um jeito íntegro e ético de pagar menos imposto, lucro do dono. Se eu conseguir negociar com material e medicamento, lucro do dono, que é o justo. Claro. Ele que tá na batalha, né? Ele que tá ali fazendo os ajustes. Isso. E aí eu vou criar uma tabela. 350 para esse procedimento, 200 para esse, 80 para esse, 2.800 para esse. Vou colocar a tabelinha. Igual é convênio. Para esse procedimento eu pago X reais. Ponto. E aí eu apresento isso. Olha, não estou mudando percentual, não estou mudando nada. Eu só estou estipulando que agora existe um valor fixo, justamente porque se eu quiser dar um desconto, você não vai ser prejudicado. E se eu conseguir, de forma íntegra e ética, negociar valor maior, é mérito da clínica, não do profissional. E aí fica bom para os dois lados. Você tem certeza de quanto você vai receber, eu tenho certeza de quanto eu vou te pagar, e eu consigo fazer minha gestão de forma a equilibrar desconto e valor agregado. Muito raro ver problema com isso. Eu já fiz isso. Claro também, né, Tobias? Já fiz essa estratégia centenas de vezes. Difícil algum corpo clínico caçar confusão. Muito raro. Um ou outro assim que aparece, mas se você sentar e explicar direitinho, ele entende. Porque ele não tá, você não está mexendo no bolso dele. Mas se aquele cara vira e fala, não, porque você vai subir preço, eu quero ganhar em cima também. Você falou, então a gente tem que ver a integridade ética desse profissional. Né? Então, é esses cuidados que a gente tem que tomar. Agora, como que eu mexo no percentual se o percentual não está justo? Nossa, Tobias, aqui eu estou pagando 60%. Aí é uma lógica, né? Se você está pagando 60%, quanto que te sobrou? Nada. Zero. E não se assuste, eu vejo muitos casos de dentista que faz isso. E médico também. Paga 60% para o corpo clínico. Naquele procedimento ele fica com zero, porque ele pagou 40% de estrutura, 60% para o corpo clínico. Ficou com zero. E o que ele está pondo no bolso, que ele está feliz, é o que ele produz. E ele está confundindo, né? Porque ele deveria receber da clínica e não dele mesmo. Porque ele fala o seguinte, geralmente eles falam assim comigo, Tobias. Não, mas eu não concordo que o lucro é zero. Porque eu coloco 50 mil no bolso todo mês. Tá, mas você coloca 50 mil no bolso porque a operação, o lucro com o restante do corpo clínico é zero. E esses 50 mil você já colocaria, que esses 50 mil é o seu percentual de profissional mais o que te sobrou de lucro do seu. O restante está de graça. Se você tirar todos eles, você recebe os mesmos 50. Se trabalhar você sozinho, você recebe os mesmos 50. Então. Né? Então, mas você poderia estar ganhando 60, 70, 80 mil, está ganhando 50 mil porque não soube negociar com o corpo clínico. Como que você muda? Aí você tem que fazer uma reunião extremamente estratégica com a equipe, com o corpo clínico. A começar do anúncio. Você chama o corpo clínico para uma reunião num tom bem alegre. E essa não é a pauta única. Porque teve uma vez que a clínica fez assim, convocação para revisão do repasse clínico. Nossa, o pessoal já vai armado. Não, ninguém confirmou. Todo mundo começou assim, não vou nesse negócio não. O pessoal nem confirma, né? Vaza. Ninguém foi. Ninguém confirmou. Aí o dono da clínica me liga, Tobias, eu estava pronto para a reunião. Eu falei, mas você convidou errado. Não. Vamos refazer o convite. Olá, corpo clínico, tudo bem? Nós temos várias novidades para contar para vocês. Nós vamos ter um encontro do nosso corpo clínico no dia tal, hora tal. Nós temos várias novidades para vocês, entre elas
né? As novidades do administrativo, boas-vindas do funcionário novo X, né? As novidades de estratégia de mercado para captar mais clientes e tal. E vamos falar também sobre os repasses. Beleza. Posso contar com você? Resultado. Não chegou a ser todo mundo não, mas quase todo mundo. Beleza, pode contar comigo. A diferença, no anúncio. Só mudei o anúncio. E aí eu tive sala cheia. No momento que eu tive sala cheia, falei o seguinte, olha gente, a gente está em maioria aqui. Quem não pôde vir, infelizmente, vai ter que acatar a decisão da maioria, que é o mais justo. Yeah. Beleza. Então vamos começar com a parte boa. Olha só, nós contratamos a consultoria da Máquina de Soluções, eles implementaram tal coisa, agora nós temos Mimo, agora nós contratamos a secretária online, agora nós fizemos tal coisa, nós fizemos uma mini reforma aqui na clínica, olha um monte de novidade bacana. A nossa expectativa agora é de conseguir aumentar o faturamento em tantos %, né? Olha um monte de benefícios que a gente está trazendo aqui. Criamos uma salinha de descanso, criamos tal coisa. Aí conta as novidades todas. Isso tudo agora, gente, agora que a gente está arrumando a casa para captar um cliente mais rentável, conseguir fechar mais particular, conseguir conquistar o cliente de forma íntegra e ética, agora a gente precisa resolver a parte administrativa e financeira. Aí a conversa é um pouquinho mais delicada. E aí você fala, bom, agora nós vamos falar aqui do repasse. No repasse, o que acontece, gente? Existe essa tabela que foi calculado. E aí, eu, Tobias, sou a favor de mostrar a tabela mesmo. Não tem nada para esconder. Eu, Tobias. Tem dono de clínica que não quer mostrar, eu mostro. Se pedir minha opinião. Olha, tá vendo isso aqui, ó? Quando eu repasso 60% para vocês, a clínica fica com 0. 0 mesmo. Tá aqui, ó. Olha quanto que eu pago de imposto, quanto que eu pago de funcionário, quanto eu pago. Tá aqui, ó. Tem nada para esconder. Transparência, né? Tem nada para te esconder. Eu tô ficando com 0. Eu te pergunto de coração, é justo? Você fica com 60%? Eu gasto 40% para manter isso tudo e eu fico com 0? Se a gente inverter, você toparia? Aí ele fala, é complicado, né? Mas eu entendo que você não quer perder esse percentual. Mas eu não posso manter 60%. Nós fizemos a conta, nós fizemos uma simulação que eu preciso trazer de 60 para 40. Mas você não vai perder 1/3 do seu rendimento. Por que você não vai perder 1/3 do seu rendimento? Lembra de tudo que eu falei antes disso? Então, olha só, nós vamos reduzir para 40% porque a clínica tem que ser sustentável. Ela tem que ser saudável financeiramente. Porque senão a gente quebra. E se eu quebrar, não adianta você receber 60% de pouco. Então, o que eu estou propondo para você? Ao invés de ser 60% de pouco, vai ser 40% de muito mais. E olha só, a gente fazendo essa ação, migrando tantos pacientes de convênio para particular, usando essa estratégia, a expectativa é de tantos % de crescimento da clínica. E com isso, você vai ganhar mais e vai trabalhar menos. Junto comigo. Então, eu estou te mostrando com conta que eu estou viabilizando a clínica, porque senão realmente eu quebro. Porque se eu investir em consultoria, em melhoria, isso tudo, e eu continuar ganhando 0, eu vou quebrar, não adianta. Então é o seguinte, eu vou reduzir vocês de 60 para 40 a partir do mês X, mas em contrapartida, nós vamos implementar essa melhoria para que a clínica ganhe mais e você ganhe mais no final das contas. Que você pare de ficar fazendo só profilaxia e restauração, e começa a fazer implante, começa a fazer toxina botulínica. Por quê? Porque eu estou agregando valor na percepção do cliente e aí sim eu vou começar a conseguir, de forma íntegra e ética, vender isso. Que hoje eu não consigo vender porque olha a clínica como é que tá. E aí quando você mostra isso, você consegue passar de 60 para 40. Total. Porque ele vai ver o quanto vai receber, né, Tobias? E vai ver que vai receber mais, né? No final das contas, né, usando bem o dito popular, ele vai acabar recebendo mais. Vai receber mais. E vai parar de ficar o dia inteiro ali. Restauração, profilaxia, consulta. Né? Mesma coisa. E vai começar a fazer coisas mais interessantes. Coisa que ele vai receber mais e trabalhar menos. Porque você faz...
é só você olhar. Quanto você ganha para fazer um clareamento? Quantas horas você gasta fazendo um clareamento? Por volta de 3 horas. Quanto você põe no bolso por hora? E numa toxina botulínica? E no implante? Quanto você ganha por hora? É isso. O que interessa é por hora. Então eu prefiro muito mais atender, e eu já fiz essa conta numa clínica recentemente, 2 pacientes particulares no dia pagam uma agenda cheia de procedimento ruim. Então. E às vezes 2 pacientes que você resolve meia hora cada um. Ou seja, às vezes 1 hora sua de trabalho paga o dia inteiro seu de trabalho. Se você agregar valor na percepção do cliente e oferecer o procedimento certo. Ou seja, quando você faz gestão e enxerga isso tudo, você consegue remunerar bem o corpo clínico, você consegue estrategiar a parte financeira sua, fazer um repasse clínico mais adequado, de forma estratégica, íntegra e ética, como eu gosto de ensinar para vocês, né? E aí, eu tenho os 30 segundos finais. Você é sempre muito pontual, né, Tobias? Tem que ser. Eu tenho que respeitar o tempo. Do mesmo jeito que vocês têm que respeitar o tempo do paciente, eu tenho que respeitar o tempo seus. Então, assim, se você começa a investir na sua gestão, em mimo para o paciente, em conquistar o paciente de forma íntegra e ética, não é marketing agressivo, é fazer o que precisa ser feito, conquistar ele da maneira adequada, oferecendo os procedimentos certos, no valor certo, e tudo muito calculado, tudo muito organizado, e tudo com indicador de um sistema de gestão robusto como controle odonto, controle médico, você consegue sair da sua situação de hoje para uma situação que você vai trabalhar menos e ganhar mais, de forma íntegra e ética. E com isso, todo mundo vai estar bem melhor. Corpo clínico melhor e feliz, a sua equipe mais motivada, com bonificação, com meta, com um monte de coisa, e você muito mais tranquilo, muito mais tranquila com o indicador, sabendo o que você está fazendo, baseado em fatos e dados, baseado cientificamente em técnicas comprovadas no mundo inteiro, para que você consiga fazer isso tudo de forma leve.